E hoje nós estamos aqui com a participação ilustre do meu colega, amigo, pastor George Felton, que fala diretamente de terras longínquas. Também está isolado lá em St. Louis, nos Estados Unidos, né, Jorge? Todo mundo trancadinho. Isso aí, o Jorge, ele tá terminando agora, ele tá me dizendo agora que tá terminando a sua tese de mestrado, né? Mestrado lá em St. Louis, e também já está aprovado para dar continuidade nos seus estudos e fazer o seu doutorado também na área da doutrina, né, Jorge? Exatamente, a área da doutrina. Isso aí. Começando ano que vem. Show de bola, show de bola. Vamos ter mais um doutor e agora nós temos a oportunidade de bater um papo aqui nesse podcast. É a primeira vez que eu tô fazendo isso aqui, então eu tô meio perdido ainda, mas acho que vai ser uma oportunidade maravilhosa de a gente pegar experiências e também estudos e reflexões de colegas para enriquecer também a nossa teologia, enriquecer o conhecimento das pessoas que acompanham o canal, né? Eu fico faceiro aí pelo convite. Obrigado, Lucas. É um prazer estar com vocês aí. E vamos caminhando junto, vamos descobrindo como é que se faz esse troço aí. Show de bola. Tecnologia é demais, né, cara? Pô, nós estamos aqui um de cada lado do hemisfério do globo e... 8 mil quilômetros, né? 8 mil quilômetros. Tá conversando aí e um monte de gente tá ouvindo a gente, sei lá da onde. Sei lá da onde, é verdade. Eu me impressiono também, às vezes, com as lives que a gente faz ao vivo aí, cultos, e tem uma galera, às vezes, do Acre, do Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, todo mundo assistindo. Exatamente. E é uma maravilha, né? Cara, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que eu preciso ser sincero pra ti, que aqui no... Eu não sei como é que é nos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil a gente não conversa tanto a respeito, que é a respeito da doutrina da criação, né? Eu acho que é uma questão que a gente acaba se limitando um pouco a Gênesis 1, 2 e 3 e fica ali e não vai muito pra frente, né? De repente eu vi que a gente está se baseando em um artigo que você escreveu em algum momento do teu curso aí do mestrado, e realmente ele é pertinente porque ele traz, né, alguns tópicos de debate da doutrina da criação para iniciantes mesmo, né? Justamente para a gente começar a debater esse assunto. O que a gente poderia, de repente, falar sobre a doutrina da criação e começar esse debate aqui? Sim. Cara, eu vou te ser bem honesto também. Eu também fui criado, obviamente, no Brasil e vim para cá em 2017 fazer meu intercâmbio, né? E foi onde eu tive meu primeiro contato com a teologia da criação. Na minha cabeça, a teologia da criação era justamente isso, né? Gênesis 1, 2, 3, no máximo ali. Deus criou tudo, ponto final, né? E um dia, quando Cristo voltar, tudo vai ser, sei lá, aniquilado, não vai ter mais nada e azar. Só que a gente começa a ler um pouco o que o pessoal tem produzido e as reflexões que eles têm feito. A gente começa a pensar um pouco mais, sabe? Um pouco melhor. Eu queria começar a nossa conversa perguntando para ti e também para todos que estão nos ouvindo, o que tu acha, sabe, nessa situação que a gente está hoje, sabe? A gente está aí, eu não sei quando é que nossos ouvintes estão vendo isso, ouvindo isso, mas agora, né, dia 31 de março de 2020, né, quando a gente está gravando isso, a gente está num momento de, como tu falaste, né, confinado dentro de casa, com medo de vírus, de corona. Vendo toda a situação na Terra, você consegue olhar para isso e dizer assim, a Terra é boa, o mundo é bom, sabe? Não precisamos só ficar na doença, a gente pode pensar desastres, sei lá, furacão, calamidades, isso, como um todo, exatamente, né? Calamidade, ou mesmo a ação do homem, né, violência, a gente está vendo de tudo que tu abre o jornal e tu tem, né? Sim. Tudo que é tipo de notícia. Você consegue pensar num mundo bom olhando para essas coisas? É difícil a gente né? É difícil a gente enxergar um mundo bom vendo tanta coisa ruim acontecendo ao redor, né? Tu vê, até o pessoal pode até dizer, né? Mas a Bíblia fala várias vezes contra o mundo, né? Vocês não devem agir como o mundo age. Mas o que você entende por mundo, né? Quando a Bíblia fala mundo, ela está falando o planeta Terra, tá falando da natureza, ou tá falando de uma outra coisa. Eu quero defender que é uma coisa além do que simplesmente o planeta Terra, né? Sim. Porque tem alguns detalhes aí que eu gostaria de abordar para a gente chegar nessa conclusão aí. É um pouco mais do que planeta Terra, um pouco mais do que natureza, ou um pouco mais do que
criação. Quando a gente fala mundo, principalmente, por exemplo, a gente fala mundo, vai fazer referência ao mundo, a gente ou fala da criação em si, do planeta Terra, água, terra e animais e tudo mais, ou quando fala do mundo, fala de todas as pessoas que estão no mundo, né? É isso aí. Porque eu acho, e eu tenho percebido isso, né? A gente tem uma visão muito, eu vou usar um termo bonito, né? Gnóstica. Uma visão muito gnóstica do que é a realidade que nos cerca, né? O que foi o gnosticismo, assim? Super resumindo. O gnosticismo foi um movimento no primeiro, segundo século lá, que pode ser resumido na seguinte frase: a matéria é má. Você percebe traços disso já no pensamento grego, antes mesmo de Cristo. Por exemplo, Platão fala que a função do filósofo é transcender, ele pensar fora do corpo que é mal. O corpo, a matéria, o físico, né? Aquilo que se toca. Isso, então, para o gnóstico é ruim. A matéria é ruim. Mas será que para a gente é isso, sabe? Faria algum sentido Deus criar tudo? Terra, céus, universo, tudo que tem dentro deles, e isso ser criado ruim? É estranho dizer isso, né? Tu acha? É estranho dizer isso porque a própria Escritura diz que aquilo, à medida que Deus criava as coisas, Ele mesmo dizia, né, que o que Ele criava era bom, né? Ele não criava as coisas e dizia, isso aqui eu criei, mas é uma coisa minha boca. Não, é tudo que Ele... Sim. Aliás, tem um momento só. Alguém me chamou a atenção disso esses dias. Tem um momento só na criação que Deus diz, usa uma negativa no momento da criação, que é o momento que ele diz assim, não é bom que o homem fique só. Mas tão logo ele utiliza então as suas ferramentas e dá e faz a esposa, né? E resolve esse problema, né? Para Adão, que é dar uma esposa para ele. Mas todo o resto, desde o primeiro dia até o sexto, né? Deus cria e diz, olha, é bom. É uma coisa boa. É muito bom. Isso sempre me deixou pensando, porque mesmo antes de refletir sobre isso, né, a gente está dentro de nós essa ideia de que o que é físico é ruim. E é óbvio, assim, olhando sem refletir, porque onde é que a gente sente dor? A gente sente dor no corpo, né? Quando a gente bate, é a mão que dói, é aquilo que toca que dói. Então, a minha pergunta é, o problema está na matéria, está no físico? Está na criação? Ou o problema está em algum outro lugar? Então, se os gnósticos dizem a matéria é má e o espírito, aquilo que não é palpável, é bom, a gente está dizendo, a gente está jogando fora tudo aquilo que Deus faz, né? A respeito do gnosticismo, que sempre olha aí da matéria ruim como se fosse algo ruim, ignorando praticamente, deixando praticamente de lado, né, toda a boa criação divina. E aí você entra no assunto e é pertinente e é importante que talvez seja o momento de a gente entrar nele, que é justamente a queda em pecado, né? Que é naquele momento onde nós temos realmente a corrupção humana invadindo a criação divina. E não transformando a criação em uma coisa ruim, mas em uma pecaminosidade que está no mundo a partir daquele momento, né? Exatamente. É uma coisa tu dizer que a matéria é ruim, e outra coisa, ou aquilo que é físico que é ruim, outra coisa é você dizer que o pecado que mexe com aquilo e torna aquilo, para nossa percepção, talvez ruim, ou não tão bom, não tão bonito como Deus disse que foi quando ele concluiu sua criação. E até pensando assim nos evangelhos, né? Quando Jesus cura as pessoas, tem vários relatos nos evangelhos que quando ele cura de alguma doença, essa cura é evidenciada na forma do perdão. Ele diz, teus pecados estão perdoados, e a pessoa é curada. É verdade. Isso talvez é um indício de alguma coisa. Quer dizer, o que é ruim? É a carne ou é o pecado? É a doença que tem no corpo ou é o pecado que está causando essa doença? Ou que causa essa doença inicialmente, né? Não estou falando de um pecado específico, como se
se eu fizesse isso, Deus me dá essa punição, ou coisa assim. Não, isso nós não estamos chegando aí. A raiz do pecado, né? Exato, né? A gente sabe que a morte veio pelo pecado, né? Sim. Pela entrada do pecado no mundo, e assim, todo o sofrimento. E então, se tu olhar pelos evangelhos, você vai concluir, ou vai poder reforçar essa tese de que, na verdade, não é a matéria que é má, mas sim algo que foi introduzido nessa matéria, ou algo que está tão junto da matéria, que às vezes a gente não consegue diferenciar o que é um e o que é outro. Por exemplo, no artigo 1 da Fórmula de Concórdia, do nosso livro de Concórdia, né, trata justamente desse assunto do pecado original. Quer dizer, a nossa natureza pecaminosa, ela é pecaminosa na essência, ela é uma natureza pecaminosa ou é uma natureza afetada pelo pecado? Que o pecado está tão junto, está tão colado na natureza que nós não conseguimos distinguir o que é pecado, o que é natureza. Assim é também com a questão da matéria, da criação de Deus. Não é que a criação de Deus seja ruim, porque Deus criou tudo muito bom. Mas depois da queda em pecado, o pecado e as consequências do pecado estão tão próximas, estão tão coladas na criação, que tu não consegue mais, às vezes, diferenciar o que é criação e o que é pecaminosidade na criação. Mas em contrapartida também, Jorge, é claro que nós vemos aí o ensinamento do gnosticismo em forma bastante explicada, né, mesmo que de forma reduzida, e vimos também que o pecado do ser humano ele vem ao mundo e parece que a gente já não consegue distinguir mais o que é pecado e o que é mais o mundo em si, de tão unidos que eles estão. E é importante que se diga uma coisa também, que o pecado, quando entra no mundo, ele não afeta somente o ser humano que comete aquele pecado, mas toda a criação divina. Até tem um texto bíblico, né, lá em Romanos 8, que a gente vê lá que toda a criação geme, né, por conta do pecado. Ou seja, não só o ser humano sofre as consequências desse pecado que entrou na criação divina, mas toda a criação padece por conta disso, né? E como que a gente vai recuperar essa imagem inicial perfeita da criação? Acho que daí já é um segundo passo. Como que a gente reestrutura isso? Qual é o plano que Deus tem para que a criação dele volte a toda a sua plenitude? Não sei se esse é o melhor termo para usar. Sim, acho que é uma boa pergunta. E é uma das perguntas que a gente fala que é a pergunta que tem a resposta de Jesus, né? Sim. A gente costuma fazer essas perguntas para as crianças, né? O que nós estamos comemorando hoje? Hoje é aniversário de Jesus. Então essa tua pergunta dá para responder assim, né? A gente pensa em redenção, né? E aí tem uma coisa interessante que eu até gostaria de propor assim uma pergunta para a gente refletir um pouquinho, né? O que é mais importante? Você tem que escolher, tá? Tá. Criação de um lado e redenção do outro. O que é mais importante? Pensa a primeira coisa. Não, a primeira coisa que vem na nossa cabeça... Você como um luterano vai dizer assim, redenção. Primeira coisa, criação ou redenção? Redenção. Justificação pela fé. Justificação pela fé, Lutero. Graça, né? 517, 95 teses. Não, sem dúvida. Exatamente. Pô, peraí, só um pouquinho. Peraí um pouquinho, né? Dei 6 anos de seminário aí pra dizer que... né? Só que o ponto que eu quero fazer, que não é eu que faço, obviamente, que outras pessoas fizeram, né? É que tão importante quanto a redenção é a criação. Por quê? Porque pensa, sem uma criação, o que a redenção redimiria? Nada. Não tem o que redimir. Sem redenção, qual seria o futuro da criação? Destruição total. É tristeza. Não tem. Então, é como se fosse... aqui. Eu tive separado isso aqui, ó. É como se fosse uma moeda. Sim, vai, que moedão, hein? Com 2 lados. Viu só? Cara e coroa. Sim. Criação e redenção são 2 coisas que têm que andar juntas. Porque é na redenção que a criação encontra a sua plenitude, e é na criação que a redenção encontra o seu objeto de redenção.
Quer dizer, Cristo vem ao mundo não só para salvar seres humanos. Uhum. A gente tem que parar de achar que a gente é a única coisa na criação. Uhum. Tudo bem, a gente é a coroa da criação. Uhum. Mas a gente não é a única coisa da criação. E a gente não foi a única coisa afetada na queda em pecado, né? Como a gente já tinha estipulado antes. Sim. A criação como um todo, ela é redimida em Cristo. Uhum. E é isso que a gente tem que entender também. Tem que andar junto. Justamente sobre esse assunto, né? Que tu falaste ali, que o ser humano é a coroa da criação. E realmente é aquilo que Deus cria por último, né? Entretanto, mesmo depois do final, depois de Deus criar tudo em 6 dias e descansar no 7º, ele nunca disse que a criação estava terminada, né? Ele nunca disse que estava concluído. Olha, minha obra está concluída aqui agora. E isso faz todo sentido quando você conecta a doutrina da criação com a redenção, porque justamente é o homem, o Deus que criou o mundo, o homem que cai em pecado e esse pecado entra no mundo. Deus proporciona a solução em Cristo Jesus com a redenção e o perdão dos pecados. E essa obra como um todo vai estar completa lá no final, quando Jesus voltar, quando ele estabelecer a nova criação, né? Que daí sim as coisas vão estar terminadas. Por enquanto, nós vemos em uma criação que Deus mantém, obviamente, e continua atuando ativamente, mas que ainda não está terminada, né? Ela é inaugurada com Cristo, ela é redimida em Cristo, mas ela ainda não está completa. A gente não pode também ser demagogo no sentido de achar assim, não, tu está me dizendo então que o mundo é maravilhoso. Sim, ele é maravilhoso em alguns aspectos. Ele não está completo. Né? Inclusive nós não estamos completos, porque nós nascemos na mesma condição. A gente é redimido por Cristo, sim. Cristo morreu pela gente, sim, né? Ele ressuscitou também por nós. Ele nos resgatou completamente, então tá tranquilo. Mas a gente ainda a gente ainda espera a ressurreição dos mortos, a volta de Cristo. A gente às vezes tem a ideia de que nessa nova criação a gente vai ser liberto desse corpo ruim que a gente tem, e a gente vai virar espíritos, a gente vai, sei lá, vai evoluir para anjos, sei lá o quê. Sim. A gente tem essa ideia, né? De que no paraíso, ou quando Cristo volta, a gente não vai ter corpo. Não. Muito pelo contrário, nosso corpo vai ser glorificado, né? Portanto, quando Cristo volta, a gente não deixa de ter um corpo. Muito pelo contrário, Deus em Cristo restaura o nosso corpo, o nosso real corpo. Então não é sobre a gente ficar menos humano. É justamente o contrário. É a gente ser realmente humano. E não isso que a gente é agora, que é ser humano, mas com essa influência do pecado que já dá-se dentro de nós. Todos os pecados que a gente faz durante a vida, e que a gente é durante a vida. Nós temos então um terceiro tópico que nós poderíamos aí, de repente, de dar uma luz aí pro pessoal e também dar quem sabe abrir um caminho para debate, né? Que é a respeito de algo que é muito comum em nosso dia a dia, especialmente nessa polarização que nós temos aí no mundo inteiro, em diversas áreas, que é nós cuidarmos com os extremos. Porque os extremos, independentemente de qualquer coisa, eles são sempre perigosos, né? Se tu pega, por exemplo, de um lado do extremo, você vai ter uma idolatria, no sentido de que você coloca a natureza ou a criação como um Deus. Então você faz, sei lá, daqui a pouco tu tá orando pra natureza, tá? Ora, mãe natureza, sabe? Daqui a pouco tu tá fazendo... Esse extremo a gente não quer de modo algum. O outro extremo dessa loucura é ignorar totalmente qualquer papo que envolva a criação e envolva a gente ter que cuidar da criação. Isso é muito comum também hoje em dia. Isso também é uma forma de idolatria. Por quê? É uma visão, vamos dizer assim, utilitarista, que diz o seguinte: bom, eu sou a coroa da criação, então eu digo qual o valor que tem a criação.
na medida em que ela me serve. Uhum. Né? Você vai ver, por exemplo, pessoas cristãs defendendo que a gente não precisa se preocupar com desmatamento, Sim. porque isso é a criação de Deus e é para a gente usar mesmo, então vamos usar. E você vai ver pessoas dizendo, no outro extremo, que Deus está na árvore, que Deus está na planta, que Deus está no animal. Então, o que é a teologia da criação? Não é nenhum desses extremos, porque esses dois extremos são perigosos, são idolatria. A criação de Deus, ela ao mesmo tempo serve a gente e ao mesmo tempo é servida pela gente. Porque se tu vai ver qual que é a função que Deus dá, a única função que Deus dá para o Adão lá, né? Colocou Deus Adão no jardim para cuidar, para trabalhar nele, para cuidar dele. É Gênesis 2. Isso é antes do pecado. Então, o trabalho, o cuidado com a terra não é uma consequência do pecado. Isso antes mesmo do pecado. Essa é a função do ser humano. É como coroa da criação, justamente cuidar do meio ambiente, né? Cuidar da criação. E, obviamente, seres humanos são parte da criação. Né? A gente precisa se ver mais como parte da criação e não só como uma coisa fora da criação. A gente também é criação. Tu sabe que é muito interessante isso que tu colocaste aí a respeito de nós também somos parte da criação. Nós também fomos criados por Deus. E muitas vezes a gente acaba, isso é, claro, tudo por causa do pecado que entra no mundo, né? A gente acaba tendo o desejo de se colocar acima do Criador e tomar decisões sobre a criação que não é responsabilidade da criatura tomar, né? As coisas, aliás, pelo que eu me lembro aqui, o único momento onde Deus deu a Adão a chance de ele criar algo foi quando foi para dar nome para os animais, né? E até isso daí tem que ser visto como uma coisa interessante, né? Deus nos convida a fazer parte da criação, né? Quando a gente... Olha quão profundo é isso. Quando um casal tem um filho, né? Quer dizer, é Deus convidando para tu ser parte da criação dele. Ele abdicando um pouco do direito único que ele tem, que é o de criar, para que a gente possa ter um gostinho do que é criar, do que é uma criação, sabe? Que é gerar um filho, cara. A gente tem que adotar essa forma de servo, assim como Cristo foi servo, né, de toda a criação, quando ele vem redimir a criação. E não simplesmente uma posição utilitarista de fazer o uso do meio ambiente para uso próprio, para benefício próprio, e nem panteísta, como que é o termo que se diz, né? Para dizer que Deus está em todas as coisas, que na criação Deus é parte da criação. Deus não é parte da criação. A criação reflete a grandeza de Deus, isso sim. Porque você vai olhar o quadro Mona Lisa, né, do Da Vinci, vai perceber quão bom ele é na pintura. A mesma coisa é a natureza. Tu olha para a natureza, tu olha para a criação, tu vê quão grande é Deus. Então, nesse sentido, a criação é um pouco espelho de Deus, mas não que ela é Deus. Ela não é divina. Você não vai agradecer o quadro, você vai agradecer o pintor do quadro. Né? Você vai reconhecer a obra no pintor. Jorge, eu acho que é um assunto que nós poderíamos aí discorrer horas e horas e com certeza ele nunca ia se esgotar, né? No final do artigo que o Jorge me passou pra gente discutir, ele escreve assim que essa é só a ponta do iceberg. Aliás, o iceberg que é a criação divina também, né? Gostou dessa, Eu gostei da piadinha, Jorge. E é verdade, né? Cara, muito obrigado por ter participado aí desse debate. Muito obrigado mesmo. Pastor a gente... Prando, hein? Prandinho, isso é coisa de seminário, viu? Mas muito obrigado por ter participado. Me entregou aqui, ó. Mas muito obrigado por ter participado aí, cara. A gente... Um prazer, muito feliz mesmo de poder estar contigo aí. E olha, Deus te abençoe no teu estudo. Que tu possa... Valeu, muito obrigado. Se aperfeiçoar cada vez mais e ajudar. Com certeza eu vou te chamar mais vezes aí pra gente conversar sobre um assunto de maneira informal, para informar o pessoal muito aí também de várias coisas que temos para conversar. Claro, um prazerzão sempre falar contigo aí, cara. É bom
bom ter esse tipo de debate, né? E esse tipo de canal pra gente poder, sei lá, no momento que tu tá lavando uma louça, tu tá, sei lá, limpando uma casa, tu tá ouvindo um troço desse, sabe? A ideia é que essa. não é muito denso, mas ele é uma coisa que... É informativo. Exato, tu pra pensar um pouquinho, né? Claro, cara? claro. Então, parabéns aí pela tua iniciativa, cara, e Deus te abençoe, e Ele vai te abençoar no caminho aí no ministério, cara. E show de bola. Vamos conversando. Show de bola. Então, para você que ainda não é inscrito nesse canal e quer acompanhar mais conteúdos como esse, não se esquece, deixa aí o seu like, se inscreve no canal para acompanhar, para receber as notificações e Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Valeu, Jorge. Até mais. Feito. Tchau, Valeu. tchau.